Então vamos fazer a nossa introdução aqui com o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 95. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Está no capítulo 95 de Palavras de Vida Eterna. No Espiritismo nós aprendemos logo que por trás de tudo que ocorre no mundo material há a presença, boa noite, não só dos fatos em si a se expressarem na realidade em que estamos, mas por trás funcionam leis espirituais, leis morais, que na verdade são elas que regem a nossa vida. Quando aqui diz que cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos, é porque de fato nós aprendemos que o acaso, como se entende popularmente, não existe nas leis de Deus, e que os eventos que se expressam no mundo material, eles se interligam por causas magnéticas, espirituais, razões que, quando não são diretamente percebidas em termos físicos, há razões espirituais por trás. E sobretudo quando a gente tem a oportunidade de, na encarnação, como espírito, vir a conhecer o Evangelho do Cristo e, além do mais, sob a luz do Espiritismo, que faculta a chamada revivescência do que havia de essencial no Evangelho, que é isso que nós iremos hoje estudar, que vai ser o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, e no final nós iremos ver ainda alguns textos do livro dos Mensageiros. Mas voltando aqui a esse texto, forças ocultas. Essas forças ocultas são exatamente as leis espirituais desse as simples buscas e realizações físicas, algo que preenchesse uma sede ou uma fome de valores espirituais, e para isso o Espiritismo é o instrumento mais excelente. Viesse, nós vamos primeiramente ver aqui o capítulo do Evangelho, capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Há uma causa muito específica para ter sido escolhido pelo codificador esse título para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho a mais em relação àqueles que se encontram na Bíblia. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos: Lucas, Marcos, João e Mateus. E o Evangelho segundo o Espiritismo extraiu desses evangelhos todos os conteúdos que dizem respeito ao comportamento, à vida moral, ensinados ou vivenciados por Jesus. Tudo aquilo que poderia ser alvo de controvérsias, de desentendimentos, de conflitos, de interpretações, foi deixado de lado, que é justamente os relativos aos fatos da vida do Cristo, aos milagres, às profecias. Isso não é o fundamental para o Evangelho. Para o Evangelho que nós estamos, a partir de hoje, tratando, o fundamental era aqueles que se referem à conduta moral, ao comportamento. E para isso, o primeiro capítulo foi: eu não vim destruir a lei. E isso aí foi exatamente a frase usada por Jesus ao iniciar o ministério dele junto ao povo de Israel. Porque ele queria deixar algo bem claro, que os ensinos que ele trazia, de maneira nenhuma iam de encontro à lei de Deus, aos 10 mandamentos, mas que na verdade vinha dar condições para que a lei pudesse ser praticada.
Porque é um fato que ainda hoje se verifica com qualquer um de nós, é que, sendo a lei de Deus essencialmente espiritual, foi e é necessário para a prática dela de forma exitosa o fundamento que é o Evangelho do Cristo. Porque o Evangelho do Cristo é quando nós nos deparamos com a realidade espiritual. O reino dos céus nada mais é do que a pátria espiritual que aguarda todos nós. Mas o que tem aí de mais importante é que Jesus deu a introdução, a revelação das leis de Deus com base no que ele ia exemplificar, como sendo o incentivo indispensável para que a gente pudesse colocar a lei de Deus em prática. Porque o povo judeu, ao longo de vários séculos, que eles tinham as leis de Deus, eles não conseguiam vivenciá-las. Porque para vivenciar essa lei, essencial era a compreensão espiritual da vida, que só começou com Cristo. Mas vamos aqui ver o primeiro slide de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e se refere à passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único J, um único teu. Mateus 5, versículos 17 e 18. É claro que nessa frase, inclusive, é deixado para nós de forma bem clara de que, olha, Cristo deixou bem evidenciado que o objetivo maior da vida na Terra era que a criatura humana atingisse um ponto de colocar em prática, de forma generalizada, a lei de Deus. E de que o céu e a terra não passariam até que isso acontecesse. Ou seja, mesmo que a terra, para alguns que têm o receio de uma destruição do planeta, na própria palavra do Cristo é de que, olha, primeiro o homem que vive na terra terá alcançado a evolução necessária de colocar em prática a lei de Deus, antes que ela passe. E por isso, de maneira a nos deixar tranquilo, de que por mais desastrosas que sejam catástrofes ou problemas que a Terra venha a ter, ela continuará até que o homem resolva isso. E pelo andar da carruagem, como se diz popularmente, ainda vai levar muitos séculos ou milênios para que o homem, de fato, em termos globais, esteja vivenciando as leis de Deus. Enquanto isso não houver, Jesus havia dito, o céu e a terra não passarão. Mas aqui também o que ressalta e é primeiramente evidenciado é de que Jesus quis dizer muito claramente, e o Espiritismo reforça isso, porque o Espiritismo também ele não vem destruir a lei e nem vem destruir os ensinamentos do Cristo no Evangelho. Foi por isso que começou colocando logo esse primeiro capítulo com esse nome. Porque o Espiritismo aproveitou-se da forma com que Jesus usou para deixar bem claro para o povo judeu de que ele não era contra a lei e ele não vinha destruir lei coisa nenhuma. O Espiritismo também vem dizer o mesmo, olha, quem disse que a gente veio trazer uma revelação que afronta o Evangelho do Cristo, está mentindo. Porque de maneira nenhuma é esse o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei mosaica, há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é variável, uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Então, a primeira coisa que o Evangelho segundo o Espiritismo vem esclarecer a gente é, olha,
nos livros bíblicos, porque os livros que contêm, sobretudo, as leis na Bíblia, foi a partir do chamado Pentateuco mosaico. E, sobretudo, no livro Levítico, Deuteronômio, Êxodo, que estão compiladas as leis civis e a lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, olha, aqui é preciso distinguir importante fato. Uma coisa é a lei de Deus e outra é a lei civil do povo judeu. Porque justamente nisso é que o Espiritismo chamou a atenção, porque é nessa lei civil que havia proibições temporárias e locais, como inclusive aquela que a gente tratou aqui ontem, da proibição de evocar os mortos, que foi uma proibição colocada na lei civil do povo de Israel e que tinha um caráter temporário, assim como muitas outras leis civis aquele povo tinha. Os 10 mandamentos, esses sim, aqui de fato, é a lei de Deus a que Jesus se refere e que tinha um caráter de ser invariável, de continuar sendo a mesma. Vamos ver aqui mais um slide. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, base da sua doutrina. Então, tem muitas passagens, quando nós vamos ler o Evangelho na Bíblia, que Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu agora vos digo: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos, como tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, houve muitas leis civis, porque essa lei do olho por olho, dente por dente, era uma das leis civis do povo de Israel. A essas leis Jesus veio deixar bem claro: eu vim mudar. Assim como aconteceu com o fenômeno da transfiguração, quando Jesus foi falar com Moisés e Elias, que eram 2 espíritos que estavam desencarnados. E ali Jesus estava tendo uma comunicação com mortos. Então, nenhuma surpresa, porque a proibição foi uma proibição da lei de Moisés, não foi da lei de Deus. Nos 10 mandamentos não tem, é proibido que evoque os mortos. Não existe isso nos 10 mandamentos. Mas na lei civil do povo de Israel tinha. Mas essa lei Jesus deixou bem claro que ele veio para retificar e colocar muitas coisas no seu verdadeiro entendimento. Assim como o Espiritismo, dando prosseguimento ao que Jesus trouxe, estabelece no seu conjunto de revelações e de ensinamentos o alicerce do Evangelho do Cristo, que para ele é inamovível. Vamos aqui para o último slide que nós vamos comentar do Evangelho de hoje, para a gente entrar no livro Os Mensageiros. Lembrando que alguém tiver alguma dúvida ou pergunta ou observação, aproveitem para a gente compartilhar aqui nessa parte primeira sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando as leis de Moisés propriamente ditas, ele as modificou profundamente, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Então, aqui apenas acentuo o que nós tínhamos comentado. As leis de Moisés, Jesus mudou muita coisa e trouxe as alterações necessárias.
combatendo constantemente o abuso de práticas exteriores e de falsas interpretações, reduzindo a essa única prescrição. Inclusive, essa prescrição de que toda a lei se resume em 2 itens, que é amar a Deus e amar ao próximo, é porque os próprios 10 mandamentos, eles são um desdobramento dessas 2 principais leis. Os 4 primeiros mandamentos se referem ao dever do homem perante Deus. E os 6 últimos se referem ao dever do homem com o próximo. Então, os primeiros mandamentos, como honrarás o nome do Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus e não terás nenhum ídolo de adoração, observarás o dia de sábado para te lembrares do Criador. Então, ao todo são 4 mandamentos que se referem à relação do homem com Deus. E aí depois os outros 6 não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho. E aí os outros 6 é do homem em relação ao homem. Por isso Jesus, de uma forma abrangente, sintética, diz só: toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus e amar o próximo. A essência real de toda a lei de Deus, se fosse usar um mandamento só, uma palavra só, é o amor. Há uma passagem no Evangelho de Mateus, quando Jesus mesmo apresenta ainda um outro resumo, ainda maior do que esse que é dado, de que a lei de Deus se reduz a amar a Deus e amar o próximo. Porque há uma outra parte do Evangelho de Mateus que Jesus diz assim: toda a lei e os profetas se resumem a um só ponto: façais ao próximo o que deseja que ele vos faça. Que, em termos figurativos, é amar. A essência de toda a lei de Deus é essa. Mas essa não é só a essência da lei de Deus na Bíblia. É a essência do Alcorão. É a essência de diversos livros religiosos da humanidade. Na verdade, como nós entendemos, todos eles são provenientes do Cristo cósmico. E é por isso que também a essência dessas grandes religiões da humanidade é o amor, porque a origem é uma só. A questão é a forma de ensinar, de desdobrar o ensinamento, como ocorreu com o budismo, com o islamismo, com o brahmismo e com o cristianismo. Mas na base de todas essas religiões é o amor, a lei essencial de Deus. O Evangelho vai fazer um desdobramento, vai esmiuçar a forma de praticar esse amor, mas o fundamento é o mesmo. Se alguém tiver alguma observação, e depois nós voltaremos para cá, que vai ser o livro Os Mensageiros, no capítulo 1, Renovação. Nós começamos na semana passada a introdução e entramos um pouquinho no primeiro capítulo, Renovação. Hoje, o objetivo é a gente concluir esse primeiro capítulo. Eu fiz uma seleção de alguns parágrafos pequenos que me chamou mais a atenção. Mas vocês que estejam lendo, principalmente surgindo alguma dúvida, a gente tem tempo para compartilhar. A gente terminou a introdução e começou o capítulo 1. Renovação, mas ficou alguns parágrafos do capítulo 1. Por exemplo, é porque, na verdade, eu não estou tratando todos os parágrafos. Eu estou pulando muitos e só vendo alguma coisa ou outra que me chamou mais atenção. Por isso é que eu digo, vocês lendo o livro, pode surgir questionamento, observações e a gente compartilhar.
Inclusive, esses enfoques que eu faço aqui com vocês são enfoques pessoais e possivelmente, porque olha, a obra de André Luiz, ela tem uma curiosidade. Há um tempo atrás, eu posso já ter citado, mas é importante reforçar. Esses livros de André Luiz, desde Nosso Lar a todos os da sequência, A Vida no Mundo Espiritual, são 13. Então, todos os 13 livros é assim. Quando a gente faz uma leitura, a gente é chamado a atenção sobre certos pontos. Se depois de um ano a gente for fazer a mesma leitura, vai ser chamado a atenção sobre outros pontos. Não é que seja uma magia ou coisa parecida. É porque esses livros têm um conteúdo tão diversificado que a gente é sempre chamado a atenção dependendo do contexto espiritual, existencial que a gente esteja tendo agora, emocional. Por exemplo, a gente agora pode estar enfrentando certos problemas, certas dificuldades, ou na família, ou no trabalho, ou em outra área. Quando vai ler um livro desse, André Luiz, e vai ser chamada a atenção para certas partes. E daqui a um ano modificou algumas coisas dessas. Se você for ler o livro de novo, você vai ser chamado a atenção para outras partes. E esses livros de André Luiz requerem várias leituras. Várias. Possivelmente a grande maioria deles eu já li 4 ou 5 vezes. Li assim, grifando, vendo o texto que chamava a atenção, para depois perceber a lição que eu poderia extrair dali. Porque não é uma leitura ou duas, não. E tem que ser assim, lentamente mesmo. Lentamente, e vai se dar isso, sabe? Você vai ler agora, por mais cuidado que você lê agora, se daqui a um ano você for ler, você vai ter coisa que você vai dizer, oxente, e tinha isso. Eu não conto às vezes que, quando eu peguei outro livro desse, eu disse, mas eu não tinha visto isso aqui não. Justamente porque aquilo ali agora lhe chama mais atenção devido ao momento que você está vivendo agora. Então vamos comentar aqui esse texto que está no capítulo 1. Verifica que as lições do mestre têm vida própria. Isso é Aniceto dizendo a André Luiz. E revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Então vamos analisar alguns aspectos disso aí. Verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo. Isso tem tudo a ver com aquele livro que a gente fez o comentário, com o título daquele livro que a gente fez o comentário de introdução de hoje, Palavras de Vida Eterna. Porque é o seguinte, as lições, as palavras do Cristo, elas têm um efeito e um contexto que ganha em termos de importância, de percepção, nas mais variadas situações e circunstâncias da nossa vida. E aqui no livro André coloca de forma bem clara, tem vida própria. E revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo. Vocês vejam a quantidade de livros mediúnicos e não mediúnicos que abordam os mesmos ensinos do Cristo da forma mais diversificada e profunda possível. Olha, é muito livro. Há um tempo atrás teve aquela série de livros de Augusto Cury sobre a inteligência de Jesus. Ele pegou vários aspectos de psicologia para tratar de dentro do contexto do Evangelho. Lá no centro mesmo, para a nossa livraria do Bezerra de Menezes, tem um psicólogo lá da Bahia chamado Adenauer Novaes. Ele, inclusive, faz muitos anos que ele esteve para o lado aqui de Santa Cruz. Não sei se ele esteve em Caruaru, mas há muitos anos atrás, uns 8 ou 10 anos.
Então, esse Adenoir Novaes, ele fez uns livros estabelecendo o entendimento do Evangelho do Cristo em livros grossos, mais ou menos cada livro tem umas 300 páginas. Já vai no 6º ou 7º livro. E é tudo dentro de contexto de citações de Jesus que está no Evangelho. Para a gente ter uma ideia de como se desdobra o entendimento e a compreensão do que foi escrito e no que foi dito por Jesus nos Evangelhos. Muita coisa. Então, que revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Então, quanto mais a gente vai ampliando o conhecimento e a sensibilização nossa ao mundo espiritual, mais percebemos nuances e ângulos diversificados do que foi ensinado por Jesus. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Então, para a pessoa que não teve ainda as possibilidades de se sensibilizar aos valores espirituais da vida, ele vai pegar os evangelhos, a Bíblia, e vai ter uma interpretação e um aproveitamento rasteiro dentro dos conceitos materialistas e imediatistas que ele tem. E não é por acaso que muitos, quando leem sobre a história do Cristo, veem em Jesus um homem político, ou um homem que queria transformar a economia da época em que viveu. Porque a pessoa pega o material que ela tem em termos de maturidade, de percepção e existencial, e encaixa tudo que Jesus disse dentro do padrão, que na verdade é o padrão dos limites dela. E é por isso que alguém que tem a mente muito mais aberta e muito mais sensível aos valores espirituais vai descobrir nuances imensas do mesmo texto. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis, ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Vejam só, Aniceto, que é um instrutor de André Luiz, a partir desse livro Os Mensageiros, ele aqui chama a atenção de André para algo que nós devemos contextualizar com a nossa experiência agora, que é isso que nós iremos tentar muitas vezes, tal como aconteceu na semana passada. E o que é? Nós, como espíritos encarnados, podemos, desde que o queiramos, ser parceiros da espiritualidade em interferências e atuações dos espíritos entre os encarnados. Do mesmo modo que os espíritos desencarnados deixam colônias e lugares onde eles vivem para interferir nos programas, nos trabalhos de nós encarnados, desde que nos possibilitemos, também ajudamos as soluções dos espíritos. O objetivo maior que fica bem evidenciado nos livros de André Luiz, em termos de mediunidade, de parceria entre nós encarnados e os desencarnados, é que nós podemos e devemos trabalhar a visão de vida na Terra sob o ângulo do espírito imortal. O espírita bem conscientizado, ele não está esperando morrer para ter certeza de que a vida continua, a vida espiritual do lado de lá. Ele já tem que estar atuando e se mobilizando em várias áreas como encarnado, consciente
e parceiro da espiritualidade na convicção de espírito imortal que ele tem. Então a gente é chamado, dentro do esforço que cada um de nós possa fazer, de tratar a sua experiência humana dentro do enfoque de imortalidade que o Espiritismo revela. Então o Espiritismo, de maneira nenhuma, endossa ou incentiva a que a gente se prepare o máximo que puder para trabalhar quando estiver desencarnado. Longe deles. Todo o incentivo é de que conheça ao máximo os objetivos da vida, quer você esteja encarnado ou não, para você atuar como instrumento do bem, das leis de Deus, dos benfeitores espirituais, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Não é quando você desencarnar, não. Isso é para ser feito agora. Então, muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis, ou seja, tanto em relação a desencarnados necessitados, quanto a encarnados necessitados, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Então aqui também tem uma promessa e uma revelação que é importantíssimo nós termos certeza dela. É que de fato, quando a gente se esforça na linha da prática do bem e de ser intermediário do bem, a gente pode ter certeza que tem o amparo e o apoio de espíritos nobres nos ajudando. Então isso é algo que o espírita, ele pode ter certeza disso. Há uma certa parte lá mais adiante nesse livro Os Mensageiros, que André, se referindo aos resultados da nossa ação no bem, que ele diz assim: isso não é promessa, é lei. Vejam como ele é firme. Está nesse livro Os Mensageiros, se referindo a esse fato de que, na verdade, quando nós atuamos em harmonia com as leis de Deus, há resultantes que não tem o que achar, não. É certeza. Não é promessa, não, é lei. É isso que ele deixa bem claro. Capítulo 2, a gente ainda vai ver aqui um pouquinho já do capítulo 2. A gente já saiu do capítulo 1 logo. O último slide que eu escolhi foi esse, que está inclusive acho que no penúltimo parágrafo. Essa parte que a gente viu aqui. No penúltimo parágrafo do capítulo 1. Capítulo 2 tem o nome Aniceto. Trabalharia assim. Conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Aqui é André Luiz deixando bem claro o compromisso que ele estava assumindo. E aqui a gente vai tentar contextualizar a nossa realidade. Afinal de contas, como dissemos, o objetivo maior desses livros de André Luiz é que a gente é chamado a trazer as lições para a nossa realidade. Não é ficar lendo o livro como se fosse um livro de histórias para entretecer nossa cultura ou colecionar informações. Mas é para a gente se contextualizar. Então vejam, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Olha, o que está havendo aqui é o seguinte: André Luiz está dizendo a nós, e isso se aplica tanto a ele desencarnado quanto a nós encarnados, é que na medida em que a gente se torna voluntário
da ajuda e do socorro às necessidades de outros, nós passamos a usufruir certo nível de felicidade íntima que não seria usufruída de outra forma. Por isso que ele diz: conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos. Pessoa que ajuda os outros e os outros nem sabem que foram ajudados por nós. Que é a ajuda maior que tem, mais qualificada. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Então, André e espíritos de sua equipe, no anonimato, vêm ajudar pessoas encarnadas, sem que elas o saibam. Nós, através das tarefas de iluminação do nosso espírito, ou de trabalhos mediúnicos, exemplo, passamos a ajudar muitos espíritos desencarnados no anonimato, sem que eles o saibam ou sem que essa ajuda redunde em objetivos de benefício nenhum, mas a simples satisfação de ajudar. Isso se traduz nessa felicidade que André aponta aqui, nesse capítulo 2. Vamos ver mais um item. Nosso serviço é variado e rigoroso. Aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis e realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Que eu sintetizei algumas linhas desse parágrafo que está no capítulo 2 e que abre campo para vários comentários que nós iremos tentar estabelecer agora. Vejam só. Primeiro, Aniceto diz a André que o trabalho, que Aniceto era o coordenador, é variado, mas é rigoroso. E aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Como essa frase é importante para aqueles que chegam à doutrina espírita e querem se tornar trabalhadores ou cooperadores nas tarefas espíritas, terem a exata consciência disso, de que o primeiro ponto fundamental é ter consciência da felicidade de servir. Esse tipo de felicidade não é reconhecido, não é valorizado pelo mundo materialista em que a gente vive. Pelo contrário, esse tipo de atividade é desprezada e às vezes ridicularizada. Porque quando alguém passa a ajudar outro sem que esteja esperando nada em troca, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas do mundo materialista em que nós estamos é: tu és besta, é? Tu está esperando o que disso aí? Porque a cabeça das pessoas vinculadas ao mundo materialista é só fazer algo tendo um retorno, se possível até imediato, daquilo que tiver feito. Então, na medida que nós vamos conhecendo o Espiritismo, que traz a essência do Evangelho do Cristo, a gente aprende que a nossa vida tem agora um novo enfoque. Nós somos chamados a ter uma maneira diferente de ver as coisas. Se a gente quer manter o nosso ponto de vista materialista e de retorno às nossas ações do bem, em termos de também receber de imediato, a gente não deve se candidatar muito à tarefa na casa espírita, não, porque a gente vai fazer confusão.
E a confusão que eu digo normalmente é se sentir magoado, melindrado, ressentido, quando envolve-se em tarefas e atividades na casa espírita e não é alvo de nenhum tipo de retorno físico, do tipo de ser elogiado ou reconhecido, ou de alguma maneira em que ele perceba que está havendo algum tipo de retorno para a ação dele. Então isso é muito importante a gente refletir, porque uma coisa era a nossa maneira de encarar o mundo pelos olhos humanos e imediatistas. E outra coisa é encarar o mundo pelos olhos do Espírito imortal. Porque pelos olhos do Espírito imortal, em consonância, em harmonia com as leis de Deus, é deixado para nós bem claro, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente ajuda pessoas desinteressadamente, quanto mais a gente é instrumento do bem de forma abnegada, mais a gente está evoluindo e crescendo espiritualmente. Isso é deixado de forma taxativa e clara. O maior exemplo que tem disso no Evangelho, na Bíblia, no Evangelho do Cristo, é a passagem última do exemplo maior que ele deu, quando foi lavar os pés dos discípulos. Foi aquele último gesto que criou uma indignação, a princípio, no apóstolo Pedro. Porque lavar os pés de alguém era sinônimo de rebaixeza, de ser escravo, empregado baixo. E quando estão os 12 discípulos reunidos na mesa, após a ceia, Jesus vai lavar os pés deles. Aquilo era um gesto de servilismo. E aquilo, para Pedro, dentro daquele contexto religioso e social da época, ele disse: não, eu não permitirei. Que é quando Jesus diz aquela advertência de bem forte, né? Se não permitirdes, não tendes parte comigo. E aí é quando Pedro diz: ah, Senhor, lá vai até a cabeça e não só os pés. E aí Jesus diz: mas a cabeça está, o corpo está limpo. Porque o exemplo que o Cristo estava querendo dar, e depois ele diz de forma bem clara: fiz isso para que vocês saibam que aquele que quiser ser o maior entre vocês seja o servo de todos. Então foi a lição bem clara que nestes textos de André Luiz que nós estamos comentando é sutilmente reforçada, que é o seguinte: é espírito elevado para ajudar os outros e com disciplina, como a Aniceto colocou, e serviço rigoroso. Não é para estar ajudando aos outros quando der bom tempo, quando a hora for favorável, se não houver nenhuma festa ou compromisso. A pessoa muitas vezes vai, por exemplo, em centros espíritas que tem atividade da campanha do quilo, e a pessoa diz: não, olha, essa semana eu vou para a campanha do quilo. E por coincidência teve um aniversário no dia. E aí diz: não, não vou poder. Então, isso não é o serviço que Aniceto diz que André teria que estar habilitado. É de servir com abnegação. E de quando, no compromisso ou tarefa que a gente tem na casa espírita, conflitar com algum compromisso de ordem material, a gente rejeitar o de ordem material e dizer: não, eu estou com um compromisso espiritual, primeiro eu vou resolver esse. Se der tempo, eu vou para esse outro. As pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas,
E quando olha, surge uma visita, surge uma viagem, o médium consciencioso ele procurará 1000 maneiras de não faltar ao compromisso, de adiar a viagem, de colocar em um horário que não impeça o compromisso, né, de um único, de a prioridade ser o compromisso espiritual e o segundo plano ser os outros compromissos. Então isso está incluso nesse texto. E depois segue dizendo: comprometendo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Isso para nós espíritas é uma beleza, porque a quantidade de pessoas que, quando se envolvem em atividades na casa espírita, e começa a ter o olhar crítico, de achar que poderia ser melhor de tal forma, e quando olha quer impor-se, é assim, a pessoa mal chegou para ajudar nos trabalhos do centro espírita. Mal começou, ela já quer começar a colocar ordem, a ter que ser do jeito dela. Por que é que a gente não faz desse outro modo? Então, aqui Aniceto lembra logo: comprometendo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Como diz André Luiz, naquele livro Sinal Verde, que é um dos livros dele que é muito lido e é muito importante, Mensagens, ele diz assim: reclamação é bomba nova, é bomba criando um caso novo. Veja só, reclamação é uma bomba criando um caso novo. É o seguinte: a reclamação não resolve o problema e está criando um problema a mais pelo próprio foco vibratório da reclamação. E no meio espírita a gente sabe que as pessoas, quando começam a trabalhar, a cabeça tem 1000 ideias para os outros fazer. Agora, assim, olha, vocês podem. Agora, para a pessoa que tem 1000 ideias, ela ser o instrumento da realização, não. Eu tenho as ideias, agora vocês aí. Hoje ele está virado. Isso é problema, isso acontece muito. E é uma beleza, viu? As pessoas têm 1000 ideias para os outros. Eu me lembro uma vez, há um tempo atrás, a gente fazendo uma reforma lá no centro do Bezerra de Menezes. Oxe, parecia uma dizendo: mas por que vocês não fazem assim? E não faz... Agora veja, a pessoa não estava dando material, não estava pagando a mão de obra, mas estava com a cabeça cheia de ideias para os outros, para que os outros fizessem, os outros comprassem, os outros pagassem. Agora a pessoa está fazendo a parte dela, dando as ideias. Esse tipo é uma maravilha. É a melhor parte. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Essa parte final é um doce para muitos de nós, né? Para alguns é difícil de engolir, porque é assim: quando diz ninguém exige expressão nominal, ele está dizendo o seguinte: ninguém aqui vem trabalhar esperando consideração, elogio ou reconhecimento de ninguém. A gente vem fazer o bem ou vai ajudar as pessoas ou os espíritos porque nos colocamos como instrumentos do bem. Isso nos faz feliz. É essa forma que ele está dizendo. Nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Essa última parte é maravilhosa, né? Porque essa última parte é assim: quando algo dá errado numa atividade no centro espírita, é muito fácil e comum surgir alguém que vai dizer logo: quem foi que fez isso errado? E aí a gente diria: e como é que se deve agir? Olha, a primeira coisa é assim. Isso hoje em dia é colocado até como política de orientação dentro do trabalho
nas instituições materialistas. Por exemplo, a pessoa trabalha num banco, trabalha numa loja, no comércio. O que hoje é colocado como sendo índice de boa aplicação do funcionário é o seguinte: percebeu algo errado, ajeite, não procure saber quem errou. E nem espere reconhecimento. Isso hoje eu vejo como aulas que é dada na prática do bom funcionalismo. Viu? Então você está trabalhando no local de serviço, em algum lugar, tem algo fora do lugar, bote. Não vá reclamar de que tem algo fora do lugar, não. Pegue, bote e não esteja achando que está sendo o santo que caiu do céu, não. É porque você está tendo uma consciência iluminada e esclarecida do que é certo e você quer fazer o que é certo. Como isso é longe, né, do que muitas pessoas, porque não tiveram ou a sensibilidade ou até mesmo esclarecimento sobre isso, agem. E a primeira coisa que se dá muito é quando se percebe algo errado, dizer: quem foi que fez isso errado? Você pode ajeitar? Ajeite. Fica lá. Então isso é muito importante. Nós estamos chegando aí ao horário, né, de concluirmos essas observações. Esse capítulo nós ainda iremos continuar as observações. E quem tiver o livro, leia o livro, o capítulo 2 aí todo, para que depois a gente compartilhar. Agora você faz uma prece, você está tão compenetrado. Foi, depois ele está calado. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que possamos sempre estarmos atentos ao ensinamento do Mestre, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, que possamos